Vamos dar continuidade ao estudo do livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec. Essa agora é a 20ª aula. O tema principal é o que é o Espiritismo e o título a seguir, Comunicações com o Mundo Invisível. Item 22 do que é o Espiritismo. Admitindo-se a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, o Espiritismo reduz-se a uma só questão principal. As comunicações entre as almas e os vivos são possíveis? Essa possibilidade é resultado da experiência. Uma vez estabelecido o fato das relações entre o mundo visível e o invisível, estando conhecidas a natureza, a causa e a forma dessas relações, tem-se novo campo aberto à observação e à chave de numerosos problemas. Ele é, ao mesmo tempo, um poderoso elemento moralizador, por fazer cessar a dúvida sobre o futuro. Item 23. O que lança no pensamento de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que fazem do estado da alma após a morte. Ela é imaginada geralmente como um sopro, uma névoa, algo vago, apenas atingível pelo pensamento, que se evapora e vai não se sabe para onde, mas tão longe que se tem dificuldade em compreender como possa regressar à Terra. Se a considerarmos ao contrário, em sua união com um corpo fluídico semimaterial, com o qual formam um ser concreto e individual, suas relações com os vivos nada têm de incompatível com a razão. Item 24. Estando o mundo visível no meio do mundo invisível com o qual está em contato permanente, resulta disso que eles reagem incessantemente um sobre o outro, que desde que existem homens, existem espíritos, que desde que estes tenham o poder de se manifestar, devem tê-lo feito em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram um grande desenvolvimento e adquiriram um aspecto de maior autenticidade, porque estava nos desígnios da providência, por um termo, a chaga da incredulidade e do materialismo por meio de provas evidentes, permitindo àqueles que deixaram a Terra virem atestar sua existência e revelar-nos sua situação feliz ou infeliz. Item 25.
As relações entre o mundo visível e o invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Os espíritos, esse é o item, continuando o item 25. Os espíritos agem sobre os homens de maneira oculta, pelos pensamentos que lhes sugerem e por certas influências de maneira patente, por efeitos apreciáveis aos sentidos. As manifestações espontâneas têm lugar inopinadamente e de improviso. Produzem-se muitas vezes com as pessoas mais estranhas às ideias espíritas e que, por isso mesmo, não podendo tomar conhecimento do que se trata, atribuem-nas às causas sobrenaturais. As que são provocadas verificam-se por meio de certas pessoas dotadas para esse efeito, de faculdades especiais e que se designam pelo nome de médiuns. Item 26. Os espíritos podem manifestar-se de maneiras bastante variadas pela visão, pela audição, pelo tato, pelos ruídos, pelo movimento de corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc, etc. Item 27. Os espíritos se manifestam, às vezes, espontaneamente, por ruídos e batidas. Esse é muitas vezes o meio de atestarem a sua presença e chamarem sobre eles a atenção, exatamente como quando uma pessoa bate para avisar que há alguém. Existem alguns que não se limitam a ruídos moderados, mas que chegam até a fazer estrépito semelhante ao da louça que se quebra, de portas que se abrem e fecham, ou de móveis que se derrubam. Alguns chegam mesmo a causar perturbação real e verdadeiros prejuízos. Na Revista Espírita de 1858, existe um tema a efeito de o espírito batedor de Bergzabern, o espírito batedor de Dibeldorf, e em 1860 trata também do padeiro de Dieppe. São temas que foram escritos, comprovados a respeito dos espíritos batedores. Vamos dar continuidade ao estudo. No item 28, o perispírito, ainda que invisível para nós no estado normal, não deixa de ser matéria, embora etérea. O espírito pode, em certos casos, fazê-lo experimentar uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. É assim que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, que é invisível quando o estado rarefeito, mas se torna visível quando condensado. Os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se quase sempre com a aparência que tinham quando vivos da última encarnação, podendo dessa forma ser reconhecidos. Item 29. A visão permanente e geral dos espíritos é muito rara, mas as aparições isoladas
são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. O espírito livre parece apressar-se em ir rever seus parentes e amigos, como para os avisar que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que ainda está vivo. Que cada um faça um apanhado de suas lembranças e verá quantos fatos autênticos desse gênero, os quais não eram percebidos, têm lugar não somente à noite durante o sono, mas em pleno dia e no mais completo estado de vigília. Outrora, esses fatos eram olhados como sobrenaturais e maravilhosos e atribuídos à magia e à feitiçaria. Hoje em dia, os incrédulos os atribuem a efeitos da imaginação. Porém, desde o momento em que a ciência espírita forneceu sua chave, sabemos como eles se produzem e que pertencem à ordem dos fenômenos naturais. Item 30. Era com o auxílio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo vivo. É ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta, agindo sobre a matéria inerte, que produz os ruídos, os movimentos das mesas e outros objetos que levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se considerarmos que entre nós as mais poderosas forças motrizes estão nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com a ajuda de seu perispírito que o espírito faz os médios escreverem, falarem ou desenharem. Não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente, serve-se do corpo do médium, do qual empresta os órgãos que faz funcionar como se fossem seu próprio corpo, e isso por meio do eflúvio fluídico com que o envolve. O item que nós vamos ler agora é o número 31, que ele fala que no fenômeno denominado de mesas girantes ou mesas falantes, é pelo mesmo meio que o espírito age sobre a mesa, seja para fazê-la mover-se sem significado determinado, seja para fazê-la dar batidas inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases. Fenômeno este designado pelo nome de tipitologia. A mesa não é, neste caso, senão um instrumento do qual ele se serve como o faz com o lápis para escrever. Transmite-lhe uma vitalidade momentânea pelo fluido com que a penetra, porém não se identifica com ela. As pessoas que, em sua emoção, vendo manifestar-se um ser que lhes é caro, beijam a mesa, praticam um ato ridículo, pois é exatamente como se elas beijassem o bastão de que um amigo se serve para dar batidas. Acontece o mesmo com aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira,
ou como se a madeira se tivesse transformado em espírito. Quando as comunicações se dão por esse meio, é preciso imaginar o espírito, não dentro da mesa, porém a seu lado, tal como era enquanto vivo, e tal como seria visto se naquele momento pudesse tornar-se visível. Dá-se o mesmo nas comunicações pela escrita. Veríamos o espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão ou transmitindo-lhe seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se eleva do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a levanta à força de braço, mas envolve-a e a penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como o faz o ar para os balões e os papagaios. O fluido de que ela é penetrada dá-lhe momentaneamente uma leveza específica maior. Quando fica pregada ao solo, encontra-se em estado análogo ao da campânula pneumática sob a qual se faz o vácuo. Isso são apenas comparações para mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, pois este pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas dando-lhe a impulsão por uma corrente fluídica, com o auxílio da qual a faz mover-se à vontade. Quando se ouvem batidas na mesa em qualquer outro lugar, o espírito não bate com a mão, nem com um objeto qualquer. Dirige sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Modifica o ruído como podemos modificar os sons produzidos pelo ar. Compreende-se por isso que não é mais difícil espírito levantar uma pessoa do que levantar uma mesa, transportar um objeto de um lugar para outro ou atirá-lo para algum lugar. Esses fenômenos se produzem pela mesma lei. Item 32. Pode-se ver por essas poucas palavras que as manifestações espíritas, qualquer que seja a sua natureza, nada tem de sobrenatural nem de maravilhoso. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível. Lei esta tão natural quanto as da eletricidade, da gravitação, etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos faz conhecer a lei do movimento e a ótica, a lei da luz. Estando as manifestações espíritas na natureza, sempre se produziram. Sendo conhecida a lei que as rege, explica-se uma quantidade de problemas considerados insolúveis. É a chave de uma multidão de fenômenos explorados e ampliados pela superstição. Item 33.
Sendo o maravilhoso completamente afastado, esses fenômenos nada mais têm que possa repugnar à razão, pois vêm tomar lugar ao lado dos outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, todos os efeitos cuja causa não era conhecida foram reputados como sobrenaturais. As descobertas da ciência restringiram sucessivamente o círculo do maravilhoso. O conhecimento dessa nova lei vem reduzi-la a nada. Portanto, aqueles que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso provam por isso mesmo que falam do que desconhecem. Item 34. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas, os efeitos físicos e as manifestações inteligentes. Os primeiros são os fenômenos materiais e ostensivos, tais como os movimentos, os ruídos, os transportes de objetos, etc. Os outros consistem na troca regular de pensamentos por meio de sinais da palavra e principalmente da escrita. Item 35. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, verdadeiras ou falsas, profundas ou levianas, segundo a natureza dos espíritos que se manifestam. Aqueles que provam prudência e saber são espíritos adiantados que progrediram. Os que demonstram ignorância e más qualidades são espíritos ainda atrasados, mas que progredirão com o tempo. Os espíritos não podem responder senão sobre o que conhecem, segundo seu adiantamento e também nos limites do que lhes é permitido dizer, pois existem coisas que não devem revelar, porque não é dado ainda aos homens conhecer tudo. Item 36. Dessa diversidade de qualidades e de aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigir-se a um espírito para receber uma resposta exata a qualquer pergunta, pois sobre muitas coisas ele só pode dar sua opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa. Se ele for prudente, admitirá sua ignorância sobre o que desconhece. Se for leviano ou mentiroso, responderá tudo sem se preocupar com a verdade. E se for orgulhoso, dará sua ideia como uma verdade absoluta. É por isso que São João Evangelista, ele diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas observai se os espíritos são de Deus. A experiência prova a prudência desse conselho. Haveria, portanto, imprudência e leviandade em aceitarmos sem controle tudo o que vem dos espíritos. Eis porque é essencial estarmos instruídos sobre a natureza daqueles com os quais temos contato. No item 267 do Livro dos Médiuns, nós temos essa explicação.
E o item 37 diz o seguinte, que reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições, revela prudência, benevolência, modéstia e a mais pura moral. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância das palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à boa moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, qualquer marca de malevolência, de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis da inferioridade de um espírito. Os espíritos, esse é o 38 agora, os espíritos inferiores são uns mais, outros menos ignorantes. O seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia restrita não tem das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta. Estão, além disso, ainda sob o império dos preconceitos terrenos que tomam, às vezes, como verdades. Eis porque são incapazes de resolver certas questões. Podem induzir-nos a erros, voluntariamente ou não, sobre o que eles próprios não compreendem. Item 39. Os espíritos inferiores, por serem assim, não são todos essencialmente maus. Existem alguns que são apenas ignorantes, levianos. Outros são os brincalhões, os espirituosos, os engraçados, os que sabem manejar o gracejo fino e mordaz. Ao lado disso, encontram-se no mundo dos espíritos, como na Terra, todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Item 40. Os espíritos superiores só se ocupam das comunicações inteligentes com o propósito de nos instruírem. As manifestações físicas ou puramente materiais são mais especialmente atribuição dos espíritos inferiores, vulgarmente designados pelo nome de espíritos batedores, da mesma forma que entre nós os atos de força são praticados pelos saltimbancos e não pelos sábios. Item 41. As comunicações com os espíritos devem sempre ser feitas com calma e recolhimento. Não devemos jamais esquecer que os espíritos são as almas dos homens e que seria inconveniente fazer disso diversão ou motivo de brincadeiras. Se temos respeito pelos restos mortais, devemos ter ainda mais pelos espíritos. As reuniões frívolas e levianas faltam, portanto, a um dever. E aqueles espíritos, ou seja, e aqueles que delas tomam parte, deveriam pensar que de um momento para outro poderão passar para o mundo dos espíritos
então não aceitariam com prazer que os tratassem com tão pouca deferência. Item 42. Outro ponto igualmente importante a considerar é que os espíritos são livres, comunicam-se quando querem e com quem lhes convém, e também quanto podem, pois eles têm suas ocupações. Não estão às ordens dos caprichos de quem quer que seja, e a ninguém é dado fazê-los aparecer contra a vontade, nem fazê-los dizer o que desejam calar. De maneira que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu apelo em um momento determinado, ou responderá a tal ou qual pergunta. Dizer contrário é provar a ignorância absoluta dos princípios mais elementares do Espiritismo. Só o charlatanismo possui meios infalíveis. Vamos dar continuidade à nossa aula na próxima. Muita paz.